Aboru, Aboiê, Aboxixê, pessoal do Facebook. Hoje eu não sei falar o aboiô, como é que é? Não precisa dizer isso, tu fala, tu é a Anne, eu vou falar qual. Gente, eu amo isso, ainda vou decorar. Mas, pessoal do TikTok, a gente vai fazer uma live hoje falando sobre ancestralidade. A ancestralidade diferente do Batuque do Rio Grande do Sul. E aí eu achei esse assunto tão interessante, tão diferente, e a gente quis trazer essa pauta, né? Porque nós vamos ficar só em cima desse assunto hoje. Vai ser uma conversa rápida, não vai ser tão longa quanto a outra, porque agora a gente decidiu que nós vamos conversar sobre pautas, assim, que sejam interessantes, e aí eu espero que todos vocês gostem. Legal. Então a gente vai começar. Manda ver. Bom, Babá Salacó, pra quem não conhece do meu, aqui na parte dele que está sendo gravada, todo mundo o conhece, né? Esse culto é o tradicional da Nigéria, que é cultuado aqui no Brasil, que acredito eu que ele está sendo difundido mais agora. E aí eu tô com, ele é Babalaô, do culto tradicional. Vamos lá. Babá. Ó, o culto de Egum, Egungun. Nós aqui do Rio Grande do Sul a gente fala em Egum. Lá é Egungun. Então, o culto de Egungun, o que tem de diferente ao culto de Egum do Batuque? A questão é que a confusão começa com Egum como se fosse qualquer espírito desencarnado, tá? E Egum é uma divindade superior a nós, é um orixá como se fosse qualquer outro orixá. Tá? Assim como os orixás, que são ancestrais divinizados, tiveram vida aqui na Terra, foram encarnações, se encarnaram, divindades que encarnaram aqui na Terra. Tá? Os Eguns são os nossos ancestrais mais próximos que foram divinizados posteriormente, né, à morte. Não é um espírito. A pessoa está com obsessor, ela diz, o fulano está com Egum. Ele não está com Egum, ele está com obsessor, ele está com sofredor, ele está com outra coisa, não um Egum. Tá? A diferença é que, na religião tradicional, o Egum, Babá Egum, é um culto, é um departamento que cultua a ancestralidade masculina e o assentamento é feito no Ixã. Não é como no balé, que é um culto de desligamento, é um culto tal que chamam de buraco, né? Às vezes até confundem muito, usam para fazer dano, porque Egungun é a raiz do axé. Então, uma pessoa que, por exemplo, usa Egungun, né, até mesmo no balé, o buraco, tal de buraco, para usar para dano, ela está colocando como se fosse um veneno para a árvore dela, porque as nossas raízes, o axé é uma raiz. A gente tem uma família, que as raízes são os ancestrais, tem o tronco e tem os filhos, que são os galhos, são os frutos deste axé. Então, quando a gente coloca na raiz o osobo, o ibi, a energia negativa, nós vamos ter frutos negativos, né? Frutos ruins, nocivos à saúde, é a mesma coisa. Então, é um engano muito grande usar Egum, o culto de Egum, de ancestral, para fazer coisas danosas para os outros, tá? E enquanto que, lógico, na nossa religião Yorubá, nós usamos o culto de Egum para conectar com as qualidades dos nossos ancestrais. Porque nenhum ser humano é perfeito. Todos os seres humanos têm defeitos, têm qualidades, mas quando nós divinizamos um ancestral, nós vamos cultuar suas qualidades. Entendi. Agora, o que é Ixã, que o senhor falou ali? Ixã é o assentamento de Egungun, que é como se fosse o fasces, é muito parecido com os fasces de Roma. Fasces, né? É fasces que se escreve, com I. Que são varetas. Lá eles colocavam um machado também, que era o sinônimo do poder. Então, essas varetas, essa união, né? Porque tu pega uma vareta, uma pessoa, tu quebra, né? É fraca. Uma pessoa sozinho a gente é fraco. Em conjunto a gente é forte. Então, quando tu junta vários, tu não quebra, né? Então, essa união, essa conexão, esse conceito familiar, esse conceito de agregação. Entendi.
que é muito importante para que a gente possa viver bem, porque o ser humano ele precisa do outro, sempre. Desde que a gente nasce até morrer, a gente sempre depende dos outros. Pessoas que a gente gosta, que a gente não gosta, que a gente conhece, que a gente não conhece, a gente sempre depende dos outros. Quando a pessoa se isola, que ela se torna aquela ilha deserta, ela perece. Tá? Por isso que a gente vive em sociedade. Né? Exatamente. Babá, o que é osobo e ibi? Que também é que eu pergunto porque são palavras que o senhor usa Sim. que é do seu dia a dia, mas para nós leigos, né, a gente não tem o entendimento. O ire é a bondade, é quando está bom, é tudo que é bom. O osobo ou ibi é quando é negativo. Tá? Tudo que é negativo, a energia negativa se chama de osobo ou ibi. E não é igbin, né? O ebi, por exemplo, se confunde muito, as palavras são muito semelhantes, né? Igbin é o que chamam de ebi, né? Que é o caracol. E ibi é o sobo, que é negativo. O negativo. Não é legal. Próxima pergunta. Egungun é o ancestral familiar ou é da família religiosa? É consanguíneo ou família religiosa? É de ambos. Nós temos uma família que a gente traz no DNA, até mesmo orixás que a gente tem no DNA. Eu sou filho de Oxum no DNA, por exemplo. Quer dizer, eu já vim da família de Oxum, de alguma forma, alguma ligação eu tive, eu tenho lá uma ancestral que era da família de Oxum. Os filhos de Oxum, quando Oxum viveu aqui na Terra. E então eu tenho toda uma ancestralidade imensa, todo mundo tem, genética, né, que está no DNA. E nós temos também a ancestralidade da religião. Então, por exemplo, eu tenho a ancestralidade do Batuque, que eu sou filho da Santinha, a Santinha era filha da mãe Estela, a mãe Estela era filha do pai Manuelzinho, o pai Manuelzinho era filho do pai Paulino, e assim por diante, tá? Até chegar lá na África. Na Ixixelabá, né, no Ifá, no curso de Ifá, eu fui feito pelo Leque, o Leque, pelo Babalaô, assim por diante. Então, eu sou ligado à ancestralidade do Batuque, vou continuar sendo, mesmo que eu pratique a religião Yorubá, que eu tenha, que não é uma conversão, como eu já expliquei. Então, eu sou ligado a essa ancestralidade do Batuque, vou continuar sendo, porque eu fui feito, fui iniciado, fui aprontado, a minha mãe de santo abriu minha casa, a santo fez todos os fundamentos para mim, então eu tenho a ligação com ela e a raiz dela. E assim como na religião tradicional. Então tem muita gente assim, eu saí da mão do eu tirei a mão do fulano, agora eu estou andando do Beltrano, eu tirei não sei o que, não tira nada, tá? Isso aí, os bichos não vão ressuscitar, o tempo não vai voltar, não tem máquina do tempo que volte e não faça aquele ritual, né? Então assim, é uma ilusão. Então o que acontece? A pessoa acumula várias raízes e vai deixando para trás. Então chega um ponto que ela é como uma toalha de, como eu digo, de rosto, que todo mundo vai ali e lava a mão. Só que essa ligação vai acontecer. Então cria muito problema. Ficar trocando de casa, dando a cabeça e fazendo, e lá, o fulano lavou minha cabeça, o filho de Santa. Não, gente, lavar a cabeça não é nada. É uma ilusão dizer que tirou a mão porque lavou a cabeça. O cara matou 4 pés, aprontou, fez tudo que tinha que fazer. Aí vai lá, lava a cabeça. Aí vai no mar e tira a mão do Egum no mar. Não tira a mão nenhuma. Entende? Não existe tirar a mão. Isso aí é uma bobagem, é muito grande. Aí depois a pessoa tá louca, aí tá toda torta. Um faz certo, o outro faz errado. Um tem axé, o outro não tem. Né? O outro também já é uma salada de fruta de várias mãos. Né? Então faz borido aqui, faz quatupé lá, ganha faca não sei aonde, ganha fala não sei aonde, ganha abuso. Então fica aquele engolopado que no fim a pessoa não tem fundamento nenhum, porque ela é uma salada de fruta da banca 40 do mercado, batida no liquidificador. Porque se tu comer uma salada de fruta lá no mercado é muito gostosa, tu come a laranja, a maçã, né? Mas quando tu bater no liquidificador, fica um que é aquilo. Né? Então tem que ter cuidado com isso. E a ancestralidade é a mesma coisa. Vai rolar muita coisa. E aí até no próprio culto a orixá ou a Egungun mesmo, também vai ser aquela balbúrdia. Né? Então,
A gente tem que pensar muito bem, conhecer bem a pessoa. Vai para casa de alguém, não se iluda com isso ou com aquilo, com papo furado, com isso, com nem tudo que reluz é ouro. Pensa bem, conversa com a pessoa, joga, vê se o jogo tem coerência, que a pessoa tem coerência existencial, faça ebó, vê se aquele axé responde para você. Porque se um axé não responde, as pessoas não são... não existe assim, o meu axé é para todos. Não, não é. É para quem tem afinidade. Compatibilidade. Tem que ter compatibilidade. Também, compatibilidade energética, né, espiritual, intelectual, em todos os sentidos. Então, não é assim para se atirar. A pessoa se atira e aí quebra a cara. Tá? Ninguém é perfeito? Claro que não. Mas, principalmente, ver se aquele axé, né, é compatível contigo. Vai resolver. A pessoa fez ebó. Aí, aos poucos, né, primeiro era o Oribibó, depois o Bori, depois o Quatro Pés, depois, antes de sentar o orixá, sentava o Bará. Aí depois sentava os santos, de corpo e cabeça. Aí depois ia sentando os outros. Hoje a pessoa entra, eu atendi um cliente, uma pessoa até bem conceituada, ele foi jogar numa casa no interior e já aprontaram ele, cabeça, corpo e baralho. E ele não sabe nada. Ele me falou, não sei nada. Aí aqui em Porto Alegre ele veio para tentar arrumar. A mulher, não, porque tu tem que sentar tudo. Aí sentou tudo, fez a cheia de faca. E disse, eu não sei o que eu vou fazer. Eu não vou pegar essas coisas, porque eu não sei nada. O que eu vou fazer com faca, com búzio, com um monte de santo? Aí ele fez um achó de Walter no Mercado, que ele me mostrou até, é maravilhoso. Parece o do Walter no Mercado. E ele disse, o que eu vou fazer com isso? Entende? Por quê? Aqui, ó, para gastar, para pegar. E a pessoa nem às vezes nem tem caminho sacerdotal, nem necessitaria de santo nenhum. Bastaria fazer até uma abertura de cruzeiro ali, que são Bori, né? E deu, acabou. Né? Bori nem é iniciação, na realidade. Né? Então, tem que ir devagar. Mas só que, claro, que virou muito assim eu vou abrir uma casa, eu vou colocar na mídia, eu sou filho do fulano, o fulano ele é conhecido, e aí eu vou usar é uma marca, né? E aí é um comércio, né? E aí, logicamente, que a pessoa não para, não dura, né? O axé não existe, né? Aquilo ali não tem, infelizmente, né? Porque qualquer iniciação, tu faz um ritual, ele tem que entrar, tu faz um ritual, lógico, o teu corpo, os elementos que são usados, em qualquer magia. Mas aquilo tem que entrar dentro de ti, ser absorvido e realmente florescente. Ele tem que entrar e sair para fora e aquilo tem que transparecer na tua vida. Se isso não ocorre, né, é praticamente inválido aquilo que foi. E aí tu mal fez aquilo ali, já sai, abre casa, já faz coisa na cabeça. As pessoas não têm o mínimo preparo, não têm o mínimo conhecimento e vira isso que virou, infelizmente. Nosso batuque. Virou. Não só o batuque, várias religiões, né? Até os crentes, né? Os neopentecostais, não precisam fazer faculdade para abrir igreja, é uma franquia, né? Vai lá, faz na igreja universal, na igreja não sei do que lá, do Deus é amor, não sei o que, né? E pronto, abre uma franquia, se eu quiser virar pastor amanhã, eu viro. Então, infelizmente, assim, e o brasileiro aceita tudo, né? Se apareceu na televisão, é a caixinha mágica. Depois, cara. Né? Ali, se apareceu ali, eu acredito. Então, e ali é uma coisa que tu vai lá, qualquer um tem dinheiro, paga e engana qualquer um, né? Que é informado. Mas aí que eu posso fazer um comentário, eu sei que muita gente não vai gostar, mas se a gente tem um analfabeto de presidente, o que a gente vai esperar das religiões? Que não deixam de ser um sacerdote. Ele não deixa de estar ali. Gente que não vai gostar, infelizmente, aí tu tocou, aí realmente tu coçou, né? Não dá nem pra falar disso, vamos deletar um pouco, porque aí a coisa vai ficar muito... Sim, mas eu digo assim, um comandante, porque quem claro. comanda uma casa religiosa, ele é um comandante, ele tem que se nutrir de informações para poder passar adiante. Acabou a era de dizer isso não é pra ti, tu não tem que saber agora, não tá na tua hora. Né? Porque a gente tem o Google. Não, então... mas o problema do Google também, assim, é terra de ninguém, né? Tu vai ali e tu encontra
coisas boas e tu encontra, tem que saber filtrar, né? E discrepâncias tu encontra também na internet. Mas então exatamente. tem que haver esse cuidado também de realmente se informar e ver, né? Eu acho. O que é? A próxima é se tem alguma ligação do Ebé-Orum com o Egungun, porque são dois cultos à ancestralidade, mas de formas diferentes, né? Eu gostaria que o senhor explanasse quais são essas diferenças. Não, mas Ebé-Orum não é ancestralidade. Não tá como ancestralidade. Não, Ebé-Orum é os amigos do céu. É o duplo eu, como eu falei na outra live. Mas não tem nada a ver com a ancestralidade, não. Então, Ebé-Orum são outro comunidades, tipo isso? Ebé-Orum é um culto, Egungun é outro, Yami é outro, Lesse Orixá é outro, Ifá é outro. São vários departamentos, várias gavetas, vamos dizer assim. Né? Obone é outro. Entendi. Tá, entendi. Então vamos tirar o Ebé-Orum. Agora, o que é ancestralidade? O que significa a ancestralidade? A ancestralidade é, claro, como eu já falei, tem a genética, né? Então a gente tem toda uma bagagem de memória genética no nosso corpo, né? Traumas, muitas vezes a gente sonha que está caindo, né? Muitas pessoas sonham que estão caindo, já sonharam, né? Principalmente quando era pequeno. A gente tem até dos macacos lá, quando eles caíam, um pouco depois de ser macaco, eles caíam das árvores, assim, né? Acordavam no chão. E essa memória ainda traz. Então, tem vários traumas que nós sofremos ainda de antepassados. Né? Existem até terapias que acessam memórias ancestrais dentro da genética. Né? Não tem nada de espiritual como isso. Né? Tem a questão da ancestralidade, que lógico, dos espíritos, né, dos nossos ancestrais, como eu falei há pouco, né, e da parte da ancestralidade religiosa, quando a gente é religioso, porque a nossa religião, ela é culto aos ancestrais. Os orixás são ancestrais divinizados e Egungun é ancestral familiar. Quer dizer, independente, nós que, por exemplo, não somos africanos, somos ocidentais, somos caucasianos, muitas vezes arianos, né? Nipônicos, né? Nós temos orixá também, mesmo não pertencendo à raça que originou, de onde oriunda os orixás. Então nós temos orixás também, igual a qualquer outro. Por quê? Nós acreditamos na transmigração. Então, se nós reencarnamos, nós poderíamos ser, como um dos meus nomes é Ifá Tundê, Ifá retorna. Né? Então, se alguma encarnação eu fui de Ifá, agora eu estou aqui de novo. É como um sacerdote de Ifá. Por quê? Em alguma encarnação eu cumpri um pedaço do meu destino, porque lá na primeira eu escolhi ser Babalaô. Então, aí já vem uma questão toda de destino também, de Odu, que eu estava falando antes. Então, e tem a memória lógica acástica, que é outra coisa, que é a Índia, que daí é toda a memória de todas as encarnações. Que é a caixa, né? Mas aí a gente entra no hinduísmo. Tá. Mas a ancestralidade é isso, é a influência dos nossos ancestrais sobre a nossa vida. Então, o culto de Egungun e de Yami é muito importante, por quê? Porque, como eu falei antes, nós vamos cultuar os aspectos positivos dos nossos ancestrais. Né? E vamos tentar suprimir os negativos. Tá? Por quê? Porque eles nos influenciam? Sim. Né? Eles têm influência sobre nós? Sim. Entendi. Tá? No que pode nos ajudar essa ancestralidade? No que ela nos beneficia, nos ajuda aqui na Terra? Equilíbrio emocional, equilíbrio financeiro, saúde, segurança de vida. Ao contrário que muitos pensam assim, Egum é a morte, Egum é morto, e tem medo de Egum porque... eu sempre vi muito assim no Batuque, assim, o medo do Egum, o medo do Lodê e o medo do Chapanã. Né? Parecem assim uns monstros. Né? Não é nada disso. Né? Vai no cemitério, meu Deus, depois tem que tomar banho com sal, com não sei o quê, botar o sapato não sei aonde. Né? Eu não sei, eu nunca consegui ser supersticioso. Né? Eu nunca tive medo de Egum, de nada, porque não tem por que ter. Eu te penso assim, se o cara acredita em reencarnação,
né? Eu fui Egum, vou ser de novo, né? Porque eu fui morto, eu vou encarnar depois, vou morrer de novo, né? Então, esse medo de... são pessoas que estão na outra sala. É uma coisa que não tem porquê. Então, os espíritos sempre vão nos ajudar, desde que a gente tenha respeito por eles, né? Uma das coisas que fazem muito mal é ter revolta contra o ancestral. E não é só ancestral desencarnado, é ancestral vivo também. Por pior que seja um pai, uma mãe, uma avó, a gente tem que respeitar. Isso aí, se a gente não respeita, isso segundo a nossa religião, porque a gente está falando aqui sobre a nossa religião Yorubá, né? Se não existe esse respeito do maior pelo menor, a responsabilidade do maior pelo menor, e esse respeito do menor pelo maior, as coisas não vão funcionar, as coisas não vão dar certo, né? Vão trazer problemas, vão trazer problema com o Gungun, vão trazer problema com o Yami. Então, isso aí, se vocês forem fazer constelação familiar, se vocês forem estudar Axis Consensus, também fala muito disso, tá? Não é só no culto de... E até na Bíblia tu diz honrar pai e mãe lá. Então, tudo isso, porque o rancor, a mágoa, isso tudo... eu sei que é muito difícil, não é fácil. Eu sou humano também, né? É difícil segurar a onda, né? Mas é pro próprio bem da pessoa, não é porque eu perdoei o outro, deixei pra lá, eu sou trouxa. Não, é eu que não carrego mais aquele peso do que alguém fez pra mim, principalmente quando é próximo, que é um ancestral. Justamente porque quando a gente convive muito com as pessoas, acaba tendo atritos. Então, com os ancestrais que a gente conviveu, são os que mais que a gente tem atrito, porque o convívio leva a atrito. A gente se dá muito bem, vamos ficar uma semana juntos na praia para ver se não vai rolar umas diferençazinhas. E se a gente levar para o coração, a amizade acabou. Então, se a gente levar tudo a ponta de faca e ficar guardando, né, e não resolver as coisas, então, principalmente com os ancestrais, porque não existe ex-pai, não existe ex-mãe, não existe ex-avó, né, existe ex-marido, existe ex-namorado, existe ex-amigo. Mas ex-parente, ex-ancestral não tem. Então a coisa fica complicada, tem que saber lidar. Então agora vai ser bem... Agora dá pra, acho que, explanar bem essa função dessa próxima pergunta, porque no que, se nos ajudar, nos ajuda numa série de coisas, no que pode nos prejudicar esse descuidado com essa ancestralidade? O descuidado é o que eu falei, né? É não respeitar, né? Falar mal, né? Por pior que seja, não fala, né? Quanto mais falar, porque vai atingir o lado financeiro, vai atingir o lado da saúde, vai atingir todos, de amor, de relacionamento, atinge mesmo, né? E no culto, né, é pedir coisa ruim para Egum, né? Ir lá no buraco, lá, botar os figuinhos, como eu vi dizendo, não era fígado, era só botar um figo lá no balé com o teu nome, né? E não era fígado, era figo. Eu até pensava que era uns figos em conserva, assim, quando era... Não estou falando da minha mãe, dizendo que ela nunca fez essas coisas, graças a Deus. Mas eu via muita gente, né? Vou te botar no figo. Muito bom! É um horror, né? A gente acaba lembrando, né? Não tem como, né? Então, assim, botou ali e botou veneno para si mesmo, né? Então, eu tenho que respeitar aquilo ali. É coisa boa, pedir saúde. Se faz muita cura, né? Com o Egum, tanto do Batuque quanto da religião tradicional. Então, eu vou perguntar, quem faz mal e pede o mal vamos dizer aqui, né, no balé de Egum, aquilo ali é como se tu estivesse cultivando algo contra si mesmo, é isso? Com certeza, como eu te falei há pouco, né? É a raiz do teu axé. É a mesma coisa que tu ter um poço, né, e tu colocar... veneno. Tu botar uma latrina do lado, né? Só que ali não, ali eles botam a merda no próprio buraco mesmo, porque é aquele ali, né? Né? Aí eles não estão nem botando a latrina do lado, que o lençol freático vai passar, né? Vai ser direto mesmo o troço. Gente, então, olha só, é uma coisa que tem que se observar. É o português bem claro, né? Que eu falei às vezes tem que falar assim pra chocar mesmo. Não, pra entender bem. Entenderem mesmo. Então, ou se cultua pra ter saúde, ter prosperidade, ou um balé com a tua ancestralidade,
principalmente saúde, né? Eu acho que a gente vê que tem muita gente que tem balé, que tem problemas de saúde, talvez esse seja um furo da agulha, né? Aí tem uma pergunta que diz assim, ó, como cultuar? Tem como eu não tenho egungun, sento. Se usa assim esse termo de estar sendo, mas eu quero cultuar essa minha ancestralidade familiar. Como é que eu posso fazer? Tem como fazer? Tem, faz uma cesta de frutas e leva numa sepultura da família, ou se não tem sepultura no mato, né? E oferece, invoca, chama teus ancestrais todos, tu conhece, tu não conhece, pede que eles te abençoem. Uma cesta de frutas. Tá ótimo. Uma pessoa que não é da religião, que não sabe lidar, né, com ancestralidade, isso aí é que mais do que isso vai ter que saber jogar o bi, aquela coisa do orobô e tudo, né? Então, quer cultuar os seus ancestrais, uma cesta de frutas variadas, assim, tá muito bom. Pedindo saúde, prosperidade. Pedindo saúde, prosperidade, misericórdia, proteção, longa vida, Iriaiku, né? Tudo isso é o suficiente, não precisa cozinhar, fazer muita coisa, tá ótimo. Que interessante. Tá, e agora, como se relacionar com a sua ancestralidade? Eu não sou, né, de religião, eu sou leiga e sinto que as coisas não estão indo muito bem. Eu quero me relacionar, porque agora eu já sei que me traz prosperidade, saúde e vida longa. Como eu faço? É um ritual semanal, mensal, anual? Como eu consigo me relacionar para que a minha vida ande bem? Se tu não é da religião, né, basta orar, né, basta rezar, pedindo proteção. Os leigos só assim. Os leigos, ou até mesmo, como eu te falei, né, mas assim, rezando, né, e respeitando, né, honrando aquilo ali, honrando aqueles ancestrais. Não falando mal deles, não, né, porque sempre a gente vai ter alguma coisa, algum defeito tem. A gente vai, por mais que ame alguém, a gente reconhece os defeitos, mas a gente sempre honrar a parte. Claro que tem pessoas que é difícil, né? Porque realmente a gente ouve histórias e vê pessoas que sofreram muito nas mãos de pais e mães e avós, que não eram muito certos da cabeça e tudo. Então tem que trabalhar isso dentro de si, né? E agradecer. Ela não tem qualidade, ela é um monstro, mas me deu a vida, então eu agradeço por ter me concebido. Pronto, né? Só por isso já é, né? O resto, por mais que, né? Já fez a parte deles, assim. Eles fizeram isso, porque, e talvez também era porque ninguém é perfeito, né? A cultura ocidental, judaico-cristã, colocou assim: a mãe tem que ser a Virgem Maria, né? A mãe é obrigada a ser mãe, ser boa. E não é, mãe é uma mulher como igual aos outros, qualquer outra, e pai também. E nem sempre até sabiam o que estavam fazendo, né? Nem pretendiam ter filho, não planejaram, pessoas de um intelecto muito carente, né? Se não acéfalos, muitas vezes. Então, às vezes drogados, né? Assim, nem sabiam o que estavam fazendo direito. E a criança já foi concebida, né? Gerada ali na gestação com droga também, já nasce com sequelas. Então, é muita coisa, né, que envolve. Né? E depois vão ser crianças, vão ser adultos com problemas também, vão ter filhos também. Então, aí é uma geração, a maldição de família, muitas vezes, né? Então, alguém lá, por ajuda de alguém, né, de repente vai acolher e vai desviar desse rumo tão triste, né, também. Mas isso que você falou agora eu achei muito interessante, maldição familiar. E aí, a pessoa sabe que existe, que já vem de geração de filhos que não se dão com os pais, e isso tem alguma influência dessa ancestralidade para que continue nessa maldição? Tem como quebrar essa maldição? Sim, porque quebrar, claro que existem ebós que ajudam muito, mas a pessoa tem que, até mesmo para fazer o ebó, tu tem que querer mudar, né? Eu quero mudar, então eu vou buscar auxílio, né? Seja o ebó, seja na igreja, seja onde for, né? Então primeiro eu tenho que querer, meu ori quer isso, então eu vou buscar auxílio, ou psicológico, né? Também, tu é terapeuta,
né? Tu sabe muito bem, que ajuda também, até mesmo paralelamente, é muito bom. Né? Todo mundo se autoconhecer, ter alguém que me observa, ainda que as pessoas tenham muito preconceito com isso. Né? Mas a gente precisa de alguém de fora para nos observar. E é no caso que tu faz. Né? Psicanálise é uma coisa que a pessoa vai te ver, ela não é nada tua, então ela vai olhar friamente e realmente ajudar a te orientar. Ela não vai te dizer o que fazer ou não, ela vai te ajudar a entender a ti e as pessoas. Então, que te cercam, os problemas que... Então, ali quebra, quando a pessoa quer sair realmente de um ciclo, às vezes realmente tem que se afastar, né, de certos parentes que são muito tóxicos, né? Não brigar, mas se afastar e ficar mais o mínimo possível, né? Porque às vezes é impossível de convívio mesmo. É para manter a saúde mental. Exatamente. Então, não é só a parte espiritual, né? Porque só chegar e fazer um ebó e continuar fazendo as mesmas coisas que te leva, por isso que Ifá orienta, ele dá o ebó, e às vezes não tem ebó, mas assim, normalmente tem, para te dar realmente te alinhar espiritualmente. Mas tu tem que saber, Ifá, como te dá também a conduta. Então, como um médico, dizer, toma esse remédio e para de comer gordura. Ou açúcar, né? Então não adianta só tomar o remédio, ou fazer só o ebó e não mudar a conduta, porque daí tu mesmo tá fazendo contra ti mesmo. Então, é estar na consciência, né? Porque a todo momento a gente está escolhendo, né? Faço a live ou não faço, né? Tomo café agora ou tomo refrigerante, né? Ou não tomo, quer dizer, a todo instante a gente tá optando. E às vezes um deslize já nos vira toda a canoa da gente, né? Então tem que estar sempre na consciência. Agora me diz uma coisa, aí nós fizemos essa explanação toda para quem não é de religião. E agora, eu tenho meu balé em casa, aonde não me foi explicado tudo isso que o senhor falou, e agora eu quero ter uma nova conduta. Tive consciência que o meu balé é a minha ancestralidade, que ali está a minha prosperidade e a minha saúde dos meus familiares. Como eu me comporto diante desse balé? Como é que eu dou de comer? Como é que funciona? Isso vem da raiz do batuque ou tem alguma coisa que eu possa fazer que não me foi ensinado? É que às vezes o próprio aprendizado já vem com o osobo, né, do feitiço, né? A pessoa já tem o tal de balé, ou sei lá, agora tem um buraco. Aí tem tanta coisa que inventaram que eu nem sei. Mas tem é por isso a pergunta. Eu tô desatualizado, entendeu? Até porque já faz mais de 10 anos que eu não pratico mais batuque. Só visito, né? Mas assim, o que eu faria, né? Eu pediria misericórdia, né? Tiraria as coisas danosas ali e continuaria dando de comer como eu sempre dei, né? Como eu sei, que eu ainda tenho o meu, não me desfiz do meu, não vou me desfazer de nada. E só trabalharia pro bem. Quando tivesse que fazer alguma coisa, né? Faria, não tem problema nenhum. Mas com essa consciência de que aquilo ali é para trazer coisas boas, como qualquer orixá. Orixá veio ao mundo amando os Olodumare. Os orixás foram enviados ao mundo do Olodumare para ajudar os homens. Eles não vieram para destruir os homens. Então, se destrói, se faz coisa ruim, não é orixá, é outra coisa. Agora, a gente chama de orixá, né? Eu estou chamando de orixá agora. Se tem orixá ali, eu não sei, né? Tô dando um nome àquela força que tá ali que a gente não sabe qual é. Não se sabe qual é. E aí, claro, o mal é mais fácil, o mal é mais lucrativo, o mal qualquer um faz, né? Mas depois, porque tem um impostor, né? É interessante É falar. um impostor que tu tem ali, então tu tá achando que tu pode ver que tu vai num batuque, tu sente aquela coisa boa, tu vai em lugares assim, de batuque mesmo, tu vai, ou qualquer lugar, né, de Exu, de tudo, tu vai, aquela coisa boa, aquela energia, leve, aquela coisa assim maravilhosa, tu sente, sai legal, tem aquele lugar, tu já chega assim, quem é sensitivo já sente aquele baque que é assim, ou aqui na barriga, ou mais pra cima do estômago. E aí dá vontade de já sair antes de bater a cabeça. E fica de arrasto. Aí tu fica assim, teus pés parecem um chumbo. E tu sai mal, e no outro dia dá tudo errado. Né? Por que será? E é tudo lindo, maravilhoso, mas o urucubaca ali, assim, aquele peso,
né? Dá até eu dei até pânico, eu não consigo. Eu desde criança eu não consigo. Eu não consigo. Com força de uma zanga. Não, e não é só em Batuque, em lugares, assim, em certos lugares que tá a Uruca, eu não consigo ficar. Eu já sinto na hora, mesmo que eu faça um reiki, uma coisa, aquele lugar ali é muito. A energia é muito. Tu tá ali dentro, né? Porque se uma casa é uma urucubaca, tu tá dentro da casa, tu faz parte da casa. Tu tá dentro da urucubaca. Sim. Agora me diz uma coisa. A função do batuque, ela é muito diferente do culto tradicional pelo seguinte. Por isso que eu vou voltar na função de como eu vou me portar nesse balé que eu sou nova agora. Mas você pode comer arroz com carne, com aqui, se tá comendo, vai ali e serve. Tranquilo. No batuque, existem esses tabus de, como no batuque, como no culto ao Egum. É uma vez por ano que se abre o balé, se dá de comer, se fecha e tchau e benção. Aí só vai lá quando quiser fazer um dano, uma coisa. Só que eu vi que na Nigéria as pessoas estão comendo, literalmente ali, jantando, almoçando, tomando um café, vão ali e entregam pro seu orixá, entregam no Egungun um alimento. Isso serve de força, e pode-se fazer isso aqui, não Como vai ter tu problema viu nenhum. sábado aqui, né? A gente serviu o Egungun, mudou com a comida que estava servida para o povo. Porque é comum quem tem Egungun, a gente faz um jantar de grupo, de família, ele come com a gente. A gente separa, faz um prato e coloca ali também. Isso serve para alimentar. Porque ele é a nossa família. Essa coisa do Ixan e várias varetas juntos, né? É a nossa família. Ele que junta todo mundo. Ele que ele que traz essa união. E me diz uma coisa, eu posso perguntar, porque vocês daí conseguem ver, gente, aqui, ó, é o Egungun do nosso Babalaô aqui. Tem como nos dizer quem é que tá ali? Qual é o ancestral ou não? Ali a minha iniciação, aquele ali é o meu Egungun, né? Vestido, porque eu sou Ojesso, você gosta de Egungun. Então ali tá, não tá só o Ixan, no caso que eu fui iniciado, tem outros Ixãs também. E é toda, porque ali é um Ojubona. Uma coisa, por exemplo, eu faço um Ixan para uma pessoa, ela inicio ela no culto de Egungun, né? Não para Egungun. E ela vai ter um ancestral definitivo. Quando é Ojubona, ele abrange muito mais. Como, por exemplo, a Oxum, né? O Obatalá, que eu tenho ali. Todos os meus ibás são Ojubona, são públicos, não são só meus. Porque se eu sou um sacerdote, eu vou trabalhar com os meus orixás, né, para os outros também. Então, por exemplo, eu vou fazer trabalhos para as pessoas com o meu Egungun também. Agora, se eu fizer um Egungun para ti, por exemplo, um Ixã para ti, tu não pode trabalhar com ele para os outros. Claro, vamos dizer, se fosse homem, né? Assim, até porque sua mulher nunca vai ser Ojê. Ojê é um cargo sólido masculino. Mas, por exemplo, se um homem tem um Ixã, ele só tem o Ixã, o Amó Ixã, ele só tem para ele. Ele nunca vai poder trabalhar. Então, não é quem está ali, já é muito mais amplo. Então, um babalaô pode ter digamos assim, um assentamento de Egum, aonde trabalha para os filhos, para casa? Não, um babalaô pode ter um Egum para ele, só. Para ele ter para os outros, iniciar os outros em Egungun, ele vai ter também que ser Ojê, assim como eu sou babalaô, sou Ojê também. E só homens são iniciados nessa... Só homens são Ojês. Não existe mulher Ojê. Olha que interessante. Mulher não raspa para Egungun, não adocha, não. Egungun não come na cabeça de mulher. Como na minha. Para ser iniciado, Egungun comeu na minha cabeça. Olha que interessante. No caso, nós aqui do Rio Grande do Sul, tem mulheres donas daquele balé, né? Que cultua aquele Egum. No caso da mulher, não poderia. Não, mas o batuque é outra egrégora, né? Mas eu tô tentando fazer essa É que, por exemplo, ligação. antigamente a mulher não matava para o Lodê, né? Por exemplo, tinha uma mãe de santo que eu conheci, que eu gostava muito de Oxum, que ela me explicou que no lado dela, lá naquele tempo, ela é muito antiga, que mulher não matava. No lado dela, mulher não matava para Exu nenhum, para Bará nenhum. Tinha que chamar um homem.
Nem dentro de casa, como diz barato, dentro de casa, barato da rua, né? Então, aí depois foi mudando. As coisas que eu vi, nos anos 60, 70, 80, as coisas foram mudando de 60 para 70. Eu vi muita. Então, o batuque que eu conheci e que eu fui feito é muito diferente do que é hoje. Muita evolução. Eu não sei se é evolução, desculpa. Sabe? Não tenho dúvidas. Né? Assim, porque coisas foram subtraídas e substituídas por coisas que não têm. Porque um enfeite é uma coisa que é bonita, eu acho lindo. Tudo que enfeita, que embeleza, eu acho muito bonito, né? Eu gosto muito. Né? Mas é desnecessário. Então, o necessário foi substituído pelos desnecessários. E cada um, aquela coisa de na casa de Zé manda Zé, cada um faz o que quer. Então ficou uma coisa que tá muito difícil de abatuque. Porque também eu tô velho, né? Então o velho, todo velho, quando eu era jovem e eu conversava com meus tios velhos e tudo, já não era esse discurso em si, mas já tinha uma coisa assim, já tinha algumas reclamações, coisa de velho, né? E eles puxavam muito assim para não fazer isso e fazer aquilo, né? Eles puxavam muito as orelhas da gente. Pra fazer o certo. Hoje eu tive um rapaz que é babalorixá, que ele me disse, eu faço de tudo para meus filhos não irem embora da minha casa e eu não consigo segurar o Filho Santo, eles vão embora. Geração de mimimi também, né? Hoje então, claro, o pai de santo ele tem medo de perder o filho, então ele deixa o filho fazer o que quiser, ele faz o que o filho quer, ele não é um pai de santo, né? Porque a pessoa tem que se adaptar à casa, ao pai de santo, e não ao contrário. Então, o que acontece? Nada. Então, é o que está acontecendo. Tu vê que as pessoas assim, às vezes uma pessoa jovem tem 10 anos de casa, vai olhar 10 anos de santo, já abre o caso. Né? Aí tu vai olhar, aí, foi do fulano, ele fez um monte de mistura. E aí, qual é a raiz? Qual é o fundamento? Mas aqui não tem raiz. Tu pode conhecer, né? Tu pode conhecer vários lados. Mas tu tem que ser, tu foi feito de um jeito, é aquele fundamento ali. Mas eu acho que aqui não, a minha opinião, né, pessoal? Eu acho que aqui não tem raiz. Raiz não. Tem aquele que começou fazendo da maneira que sabia com o que tinha. Porque o batuque do Rio Grande do Sul é totalmente diferente do candomblé, que é totalmente do ifá, que é totalmente da umbanda, que é totalmente da quimbanda. E se vê que raiz mesmo, uma raiz é aquilo que vem passar milhões de anos e aquilo continua da mesma forma, sendo daquele jeito. Não tem raiz. Dizer que tem raiz, para mim não tem. Porque são segmentos diferentes e a cada estação se muda. Batuque antigamente não podia matar pra loteia, hoje pode. Muitos matam, muitas matam. Porque não tem problema, porque o santo é meu, vou lá e mato. Antigamente não se dava filhos de homem pra Obá, pra Nanã, hoje tem. Se muda ao bel prazer, entendeu? Então raiz não tem, eu acredito que o nosso culto não tem raiz. Hoje em dia tá difícil. Então aí entra essa questão da ancestralidade, que a ancestralidade é a raiz. E aí o que acontece? Quantas raízes tu tem? Se tu fez o balé numa casa, o lodê na outra, o Exu na outra, o não sei o que na outra, não sei o que... E ainda acho bonito do outro. Mas eu saí, eu não tô mais. Entende? Então... mas tá aí pra pior. As dúvidas que eu tinha com relação a Egungun, essa ancestralidade que ela é um pouco diferente do que a gente cultua aqui, as perguntas das dúvidas que tínhamos acabou. Eu quero saber se alguém tem alguma dúvida, eu posso responder, eu não, Babalaona, eu leio, e a gente responde uma dúvida de alguém. Deixa eu ver aqui. Eu nunca consigo correr isso aqui, eu faço um fiasco aqui. Eu tô tentando correr aqui. Não, mas não tem nada a estar vendo aqui, só parece que não...
Aqui não tem pergunta nenhuma. aqui também não tem. Mas eles não têm, é que é novo, pra nós é novo isso mesmo, né? Não tem como. Então é isso, né? Então é isso. Então a gente vai terminar por aqui. E o próximo assunto, eu aviso, talvez eu vá trazer o assunto com o Babalaô sobre as Yarmi, que eu acho que é interessante para nós mulheres, que já é um culto mais feminino e tal. E quem viu, muito obrigado. Quem vai ver mais tarde também, muito obrigado. E tchau. Aburu, aboia, aboxixi, abençoe a todos.